Lucas capítulo 21, a partir do versículo 34, diz assim: Olhai por vós para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria e de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém. Podeis assentar, louvado seja Deus. O data show fica comigo, por favor. Louvado seja Deus. No versículo 34. Queridos, nós estamos diante do momento mais significativo da nossa agenda quanto igreja, que é quando nós nos reunimos para nós participarmos da ceia do Senhor. Quando nós observamos sobre a doutrina que circula em torno da ceia, a gente percebe de uma maneira muito rápida de que a ceia nos convida a pensar em três tempos. Todas as vezes em que nós nos reunimos para ceiarmos ao Senhor, nós somos chamados para refletir sobre três tempos. O primeiro tempo é o passado, mas não é o meu e o seu passado primariamente, mas no passado no que diz respeito ao que Cristo fez, ao que Cristo operou, o que Ele foi entre nós, quando Ele esteve sobre esta terra. Quando Jesus disse, fazei isso em memória de mim, é um olhar para trás, é um olhar para nós considerarmos com diligência a respeito de toda a obra perfeita que Jesus realizou ao nosso favor. Mas a ceia também nos convida para uma análise do tempo presente, porque Paulo diz, examina o homem a si mesmo, ou seja, nós somos chamados para ter um autoexame no hoje e no agora. Mas a ceia também nos convida para que nós tenhamos uma reflexão em relação ao futuro. Jesus disse, fazer isso até que eu venha. É um olhar para o futuro, é um olhar para frente. E é sobre este olhar para frente que eu quero refletir com nós aqui esta noite. Esse aspecto escatológico que a ceia nos convida a pensar, que a ceia nos convida a refletir. E eu quero fazer isso com muita simplicidade, mas com muita convicção em meu coração. É verdade que eu não vou chamar a sua atenção para os sinais que antecedem a vida de Cristo. Eu penso que todos nós aqui presentes não precisamos ser convencidos, provados, de que nós estamos no final dos tempos, de que nós precisamos considerar os sinais que estão à nossa volta. Eu penso que todos nós estamos certos de que todos os sinais que evidenciam a iminente volta de Jesus está abundantemente diante dos nossos olhos. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção para um olhar escatológico nas palavras de Jesus, no texto em que nós lemos. É um olhar escatológico não para falar de terremotos. É um olhar escatológico não para falar de maremotos, para falar do sinal no sol, do sinal na lua, da guerra entre as nações. Não. O chamado de Jesus
para um olhar escatológico, diz muito a respeito à nossa vida diária, à nossa vida pessoal. E esta noite eu quero chamar a sua atenção para o tema, os conselhos de Jesus para aqueles que vivem o final dos tempos. Os conselhos de Jesus para aqueles que estão no final do tempo. Ora, se Jesus tirou tempo em todos os evangelhos para nos orientar, se Jesus tirou tempo para nos doutrinar sobre o final dos tempos, é porque nós precisamos dar atenção por demais a isso que Jesus nos convida a pensar e a refletir. Quais são os conselhos que Jesus nos dá aqui nesse texto para aqueles que vão viver o tempo do fim? O primeiro conselho, a primeira parte do versículo 34, e aí no Data Show está a seguinte expressão: olhai por vós mesmos. Diga comigo, olhai por vós mesmos. Pode ficar melhor, olhai por vós mesmos. O primeiro conselho que Jesus dará para aqueles que vivem o final dos tempos é: decida não andar sozinho. Decida não andar sozinho. A palavra de Jesus é olhai. Em outros termos, acautelai. Em outros termos, velai. Mas não é um velar para si. Não é um velar no singular. Não é um cuidar pensando em mim. O termo é olhai por vós. O texto que Lucas vai utilizar significa traz para perto e segura firmemente. As palavras de Jesus é de que no final dos tempos nós não deveríamos viver uma vida solitária. No final dos dias nós não deveríamos caminhar sozinhos. Eu quero chamar você para uma atenção. A atenção de que muito antes do homem pecar, havia um mal que ameaçava o homem no Éden. Havia um mal que ameaçava o homem quando tudo era perfeitamente perfeito. Em um ambiente em que o diabo não estava, em que o pecado não estava, estava tudo perfeito. E Deus olha para o homem e diz: não é bom que o homem vive só. O mal da solidão era uma ameaça muito antes do pecado. E quanto mais após a entrada dele no mundo. Mas você sabe o que é mais chocante nas palavras de Deus para Adão? É porque se essas palavras saem da boca de Adão, eu pensaria, mas esse Adão é ingrato, hein? Olha, jardim perfeito, tudo perfeito, corpo perfeito, mundo perfeito. E ele recebia uma visita todos os dias. E qual era a visita que Adão recebia todos os dias? Qual era a visita que Adão recebia todos os dias? Deus! Tá bom, você quer mais? Todos os dias Deus descia para dialogar, para conversar com Adão. Aí de repente, imagina nesse encontro, Adão chega assim: Deus, é o seguinte, olha, é muito bom o Senhor estar aqui comigo todos os dias, mas olha, eu estou sentindo uma solidão, não tem como o Senhor fazer alguma coisa para eu não ficar sozinho. Você consegue entender que nas palavras de Deus, mesmo ele estando ali todos os dias, ele fala que Adão estava só? Você consegue entender nas entrelinhas o chamado das Escrituras para que nós possamos viver em comunhão? Você consegue entender de que quando o pecado adentra no mundo, a partir de Eva e do homem, do casal, mas a tentação acontece quando Eva está sozinha.
Você consegue entender de que ao longo das Escrituras nós poderíamos destacar várias histórias de pessoas que caíram, que vacilaram, que erraram, porque tiveram momentos de solidão e não tomaram cuidado. Eu me lembro que quando Elias está pedindo a morte para Deus, Elias está querendo morrer, e ele vai para a caverna, e quando Deus vai falar com Elias, você sabe o que é interessante? A resposta que Deus dá para Elias não é mais poder. Não, quando Deus entra na caverna para falar com Elias, Deus não dá mais poder, Deus não dá mais autoridade, Deus não dá mais unção. Você sabe o que Deus dá para Elias naquele momento de crise? Um amigo. Sai daí, Elias, que eu tenho um amigo chamado Eliseu para andar contigo. Você nunca mais encontrará Elias naquelas crises. Existem senhores e senhoras que estão me ouvindo hoje, que a resposta de Deus para o seu dilema é: não ande sozinho. Você precisa de alguém, você precisa de um amigo, você precisa de uma amiga, você precisa de alguém para caminhar com você. A solidão é uma ameaça para a sua vida. Se alguém me entende, diga graças a Deus. Nós somos pastoreados pelo pastor Nildo todas as sextas-feiras. E é algo muito insistente que nós somos ministrados pelo nosso pastor. Não ande sozinho. Tem alguém para você conversar. Tem alguém para você abrir o coração. Tem alguém para você estar perto. Ei, o diabo fará de tudo para que os seus relacionamentos sejam adoecidos, enfermos, para que você se isole, para que você viva uma vida solitária, porque sendo assim ficaremos mais vulneráveis a todas as situações da vida. Ei, como está os seus relacionamentos? Quando o seu coração azeda, quando o seu coração entra em crise, para quem que você liga? Para quem que vem ao seu coração como sendo um amigo, como sendo um companheiro? Ei, eu não estou falando de você ficar perto, estou falando de você viver uma comunhão. Você não pode decidir andar sozinho. Você não pode concordar frequentar numa igreja como essa, na congregação que você congrega, e mesmo assim você não ter amigos verdadeiros, amigos íntimos. Eu me lembro em João capítulo 2, de que o casal é muito inteligente. Aquele casal é muito inteligente. Na sua lista de convidados, eles convidam Jesus. Ele convida Jesus. Mas assim, olha, quando você convida Jesus, não tem como Jesus vir sozinho. Amém ou não amém? Quando você convida Jesus, ele traz os discípulos. Amém ou não amém? Quando você decide receber Jesus, é impossível você receber só Jesus. Você tem de receber Jesus no seu coração e todos os seus irmãos. Aí, chega um dado momento, o vinho acaba. E quem é que vai avisar que o vinho acabou? Alguém que o casal convidou. Deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa convidar alguém para ser seu amigo. Você precisa convidar alguém para te avisar quando o vinho da sua vida está acabando. Se você anda sozinho, você não consegue perceber. Porque eu vou te dizer uma coisa. Existem coisas na vida que você não percebe sozinho. Sim ou não? Por exemplo, mau hálito. É um exemplo ruim, né? Me perdoa. Mas mau hálito você não percebe sozinho. Quando a gente era jovem, era um dilema. Porque às vezes chegava um cara novo num pedaço, mas o cara era Salmo 91. 1000 de um lado, 10.000 de direito, caía. E aí, gente, como a gente vai falar para ele? Aí a gente tinha uma estratégia, né? Chegou perto dele, dá-lhe house. Dá-lhe tridente. Mas você não consegue perceber o mau hálito. Não. Você precisa de alguém. E como é constrangedor você sinalizar para alguém, né? Aí esse pepino é seu, deixa para lá. Mas olha para cá. Tem coisas na vida que você não consegue perceber sozinho. Você precisa ter pessoas que tenham coragem de dizer: Alessandro,
Cara, você já não é mais o mesmo, cara. O seu vinho está acabando, o que está acontecendo? Você não prega mais o mesmo, você não ora mais o mesmo, você não é mais a mesma pessoa. Se você decide viver sozinho, não tem ninguém para sinalizar quando o vinho está acabando. Deus está dizendo: ei, vocês que estão vivendo os últimos dias, não ande sozinho, procure alguém para você cuidar, procure alguém para você ser cuidado, assiste alguém e seja assistido por alguém, convide pessoas para avisar quando o vinho da sua vida está acabando. Se você me entende, diga alguma coisa para Deus. Diga aí para quem está ao seu lado: me avise quando o vinho estiver acabando. Liga para ele e fala: rapaz, você já não está congregando como antes. Liga para ela. Seja um amigo para assistir alguém. Primeiro conselho de Jesus: olhai por vós mesmos. Isso é um exercício mútuo de família. É assim que a gente faz quando nós vivemos em família. Gente, até a Era do Gelo sabe disso. Quem já assistiu a Era do Gelo 1? É melhor perguntar quem não assistiu, né? Tem um momento em que o mamute estão fazendo uma travessia e você tem que ter um vilão ali no meio, que é o Diego, o tigre. E ele está sabotando o grupo para conduzi-lo à matança, ao matadouro. E chega numa travessia que é um abismo, um precipício, e chega uma hora que o Diego, o tigre, está caindo, e o mamute dá lá a tromba. Ele dá a tromba e o tigre dá a unha, mas ele segura a dor e ele faz um gesto e joga o Diego para lá. Ele salva a vida do Diego. Aí quando o Diego, está todo mundo respiraram, porque todo mundo passou maior desespero, pavor. Aí o Diego olha assim para ele e diz assim: por que você fez isso? Ele disse: porque é assim que a gente faz quando nós estamos em família. Pronto, o Diego converteu na hora. O plano dele mudou ali. Diga para quem está ao seu lado: é assim que a gente vive em família. Diga: salva-me, que eu vou salvar você. Salva-me, que eu vou salvar você. Alguém pode aplaudir ao nome do Senhor? Segundo conselho de Jesus: olhai por vós mesmo, e não aconteça que os vossos corações... Diga comigo: coração. Segundo o conselho de Jesus: no tempo do fim, tenha um olhar para o seu interior. No tempo do fim, olha para dentro. Ei, você sabe o que eu estou falando? Nós vivemos em um ativismo, as nossas ocupações, as nossas preocupações, as nossas operações, as nossas realizações, é tudo para aquilo que está externo. O nosso trabalho, os nossos embates é para aquilo que está fora de nós. E Jesus está dizendo: ei, nos últimos tempos, pare e dá uma olhada para dentro do seu coração. Sabe por quê? Porque é do coração que procede todas as saídas da vida. Posso te perguntar? Qual foi a última vez que você conversou com o seu coração? Ei, Deus está conversando com alguém aqui. Qual foi a última vez que você tirou tempo para aferir as motivações do seu coração? Qual foi a última vez que você tirou tempo para conversar com a sua alma? Como a pregação, a última pregação de ceia que nós tivemos com o nosso pastor presidente,
A passagem de Davi 42, ele conversando com a alma. Ai, alma, o que é isso? Por que você está batida dentro de mim? Ei, há momentos que você precisa parar de fazer o que você está fazendo e olhar para dentro. Eu tremo quando eu lembro de 2 Crônicas, capítulo 25, verso 2, quando o texto fala do rei Amazias, e o texto diz assim: e fez Amazias o que era reto aos olhos de Deus, vírgula, porém, sem o coração inteiro. Isso me choca. Porque nós damos muita atenção por aquilo que está acontecendo fora. Estou pregando, estou cantando, estou congregando, estou ceando, estou vindo à igreja, estou bem vestido. Então, é isso mesmo. E o texto, ele é tão assim impactante, porque ele não fez o que era reto aos olhos do povo, porque o povo você consegue enganar. O povo você consegue criar máscara por um tempo. Mas o texto fala que ele estava fazendo o que era reto diante de Deus. O que ele estava fazendo, Deus estava dizendo a Amazias: o que você está fazendo é reto, é assim mesmo. Porém, o seu coração não está inteiro nisso. Queridos, quantas vezes você vem aqui e você canta, e cantar é certo, cantar é reto aos olhos de Deus. Quantas vezes você vem aqui e você cultua, e isso é reto aos olhos de Deus. Mas a pergunta é: como estava o seu coração à medida deste culto, dessa reunião? Ei! Um dos grandes problemas que o pecado inculcou dentro de nós é que o pecado fez nós pensar que as nossas maiores ameaças é o outro. Quando o homem peca e Deus vai pedir contas, um vai jogar a culpa no outro. E nas entrelinhas, sabe o que Adão fala? É o seguinte: Deus, eu só pequei por causa dela. Aí Eva vai dizer: na verdade eu só pequei por causa da serpente. Aí o pecado inculcou em nós assim, que as maiores ameaças são aquelas que estão diante dos seus olhos, à sua volta. E eu venho te dizer esta noite, na autoridade do Espírito Santo nesta palavra, a doutrina do pecado nas Escrituras me ensina que o maior vilão na minha história não é aqueles que têm inveja de mim. A Bíblia me ensina que as maiores ameaças para mim não é o meu vizinho, não é o meu parente, não são aqueles que não vão com a minha cara. Olha para Davi. Abre a sua Bíblia em Salmos e você verá Davi o tempo todo orando: Deus, eu quero meus inimigos. Deus, eu quero os meus inimigos. Deus, eu quero os meus inimigos. Ele achava que as maiores ameaças eram os filisteus, eram os moabitas, eram os sírios. Mas ele não percebeu que o maior vilão não está do lado de fora. O maior vilão está do lado de dentro. E foi no palácio, sozinho, longe da batalha de sangue, que Davi sofre a sua maior derrota para o seu coração. Ele morre. E antes de morrer, ele chama Salomão e diz: Salomão, toma cuidado com Joabe. Salomão, toma cuidado com Simei. E ele vai dando uma lista de homens que na cabeça dele seria ameaça para o seu filho. Davi não viveu para ver que Salomão não perdeu para os inimigos de fora. Salomão perdeu para os inimigos de dentro do seu coração. Às vezes você pensa, e quantas vezes nós como pais, nós vamos ensinar os nossos filhos: cuidado com os amiguinhos, cuidado com aquelas ameaças, cuidado. Mas a gente não tira tempo para dizer para os nossos filhos que ele precisa tomar cuidado é com o seu coração, porque o coração é enganoso mais do que todas as coisas, diz as Escrituras. Como está o seu coração? Como estão as motivações da sua casa? Como estão as motivações dos seus sonhos?
das suas ações, da sua ida, do seu voltar, do seu deitar, do seu levantar. Esta noite, diante da ceia, nós somos convidados a fazer como o salmista 139, sonda-me, ó Senhor, e vê se há em mim alguma coisa má. E eu venho te dizer que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Quem pode adorar o nome do Senhor? Conselho de Jesus: dê uma olhada para dentro. Tira tempo no seu dia, no mais tardar na sua semana e no limite do seu mês, para você aferir, colocar o seu coração na balança. Aí Jesus continua: para que os vossos corações se encarreguem de glutonaria. Cuidado, olha para dentro, porque se você não olhar para dentro, vocês vão cair no pecado de glutonaria. Aí você olha para mim e diz: pastor, é o seguinte, olha, esse pecado eu estou livre. Eu estou livre, olhe para mim. Eu estou de dieta. Eu estou de regime. Eu sou slim. Esse negócio de glutonaria, de comer demais, isso não é comigo. Esse pecado eu não caio. Deixa eu te dizer uma coisa com muita humildade. Quando você estuda sobre a doutrina do pecado, você aprende que todo pecado, ele tem um aspecto objetivo, que é a sua literalidade. Ele tem um aspecto subjetivo, que é o aspecto espiritual, o princípio espiritual desse pecado. Por exemplo, adultério. O adultério, na sua forma literal, é a infidelidade conjugal. Esse é o lado objetivo do pecado de adultério. É a literalidade do pecado. É quando o homem ou quando a mulher é infiel um ao outro e entra numa outra relação extraconjugal. Esse é o aspecto objetivo. Mas você tem um aspecto subjetivo, o aspecto espiritual, o princípio ativo espiritual que está sobre esse pecado. E qual é o princípio espiritual desse pecado? Infidelidade. Todas as vezes que você é infiel a um amigo, a uma amiga, você está cometendo o pecado de adultério. É assim que Deus vai usar o profeta Jeremias. É assim que Deus vai usar o profeta Ezequiel, dizendo: Israel, vocês estão em adultério comigo. Porque vocês estão sendo infiel a mim. Estão indo atrás a outros deuses. Aliança quebrada, pecado de adultério, infidelidade. Para o mesmo serve o pecado de prostituição. Para você lembrar, lá em Hebreus capítulo 12, Esaú é acusado, não é acusado, ele é denunciado de pecado de prostituição. E olha que entre ele e Jacó não rolou sexo. Mas é o princípio que está ali. Quando ele vende, quando ele negocia o seu direito de primogenitura, é barganha, aquilo ali é prostituição. O princípio do pecado está ali. Então eu te convido a olhar para esse pecado de glutonaria e a gente analisar o princípio espiritual desse pecado. Na sua literalidade, você sabe, o pecado de glutonaria é quando você come e come, até passar mal. Você conhece alguém assim? Não responda assim, não responda. Mas você conhece alguém? Eu conheço. Você sabia que Israel foi punido com o pecado de glutonaria? Eles enjoaram de comer maná, pediram carne. Deus deu carne. Eu vou falar, é nojento, mas está na Bíblia, vamos falar. Eles comeram tanta carne que as carnes saíram pelos narizes. Talvez uma alusão ao vômito, não sei. Mas eles enfiaram tanta carne que não cabia mais e o estômago foi jogando para fora. Morreram muita gente. Ei, aí você fala, tá, então qual é o princípio espiritual do pecado de glutonaria? A insaciedade. É quando você consome. É quando você adquire sem necessidade. Você não precisa mais daquilo. Você não necessita mais daquilo.
Na doutrina do pecado, o pecado de glutonaria é chamado pecado do excesso. Tudo aquilo que excede a minha necessidade, e eu foco a minha ambição, e eu foco a minha cobiça, isso é pecado de glutonaria. Vamos dar nome aos bois. Você conhece alguém? Eu conheço alguém que não está aqui, não mora aqui, que se você chegar na casa dela e você abre o guarda-roupa, tem roupa lá dentro que tem mais de ano, que não usa. E não é por causa das estações, é porque não usa mesmo. Estão mofando lá dentro, o calçado que está mofando. E está comprando mais, e tem coragem de olhar para o guarda-roupa e dizer, estou sem roupa, estou sem calçado. E aí vai comprando, e vai comprando, e vai entupindo, e vai entupindo, e vai entupindo. Que pecado é esse? Glutonaria. Quando você vai querer absorver, pegar aquilo que você não precisa. Quantas vezes, queridos, diante de nós gastamos energias, nós gastamos tempo, nós gastamos tantas coisas por aquilo que a gente não precisa. O nosso coração não necessita mais disso. A minha história não necessita mais disso. Essa foi a denúncia de Jesus para aquele rico no capítulo 2 de Lucas, quando ele derruba os seus celeiros e colhe a maior ceifa da sua vida em novos armazéns, em estoque maiores. Ele olha para tudo aquilo e diz, alma minha, come e bebe durante muitos anos. Ali estava o pecado de glutonaria. Ele armazena, ele estoca aquilo que ele não precisava mais. E Jesus vai dizendo, olha, nos últimos dias, tomem cuidado com o vosso coração, senão vocês vão querer colocar a mão naquilo que vocês não precisam. Ouça as palavras de Jesus, olhando para Marta esta noite, dizendo, Marta, Marta, uma só coisa é necessária, uma só coisa é necessária, uma só coisa é necessária. Alguém escuta isso, diga alguma coisa para Deus. Cuidado com a glutonaria e cuidado com a embriaguez. Aí você me diz, pastor, eu não tenho um problema com álcool, eu não bebo, isso não é para mim. Qual é o princípio do pecado de embriaguez? Tudo aquilo que rouba a tua sanidade e o teu equilíbrio. Isso pode ser um filho. Os pais se embriagam tanto com os filhos que ele não quer congregar mais, não quer não. Tudo é filho, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Isso pode ser um trabalho, isso pode ser um curso, isso pode ser alguma coisa que aquilo lá te consome tanto que rouba a sua sanidade. Eu conheço a história de um amigo. Sabe como ele perdeu o casamento? Ele não perdeu o casamento para o adultério, ele não perdeu o casamento por outra coisa. Ele chegava em casa durante muitas vezes e a casa estava toda suja. Muita vasilha para lavar, casa para arrumar, roupa para lavar. Isso durou anos. E teve um dia que ele chegou do trabalho e diz assim, senta aqui. Chamou a esposa, e se assentaram e ele disse assim, olha o seguinte, todas as vezes que eu chego aqui, casa está por arrumar, roupa para lavar, vasilha para lavar, e você assistindo televisão, todas as vezes que eu chego do trabalho, eu te vejo na televisão. Então assim, olha, você escolhe, ou eu, ou a televisão. Ele me conta em lágrimas. A mulher saiu da mesa, foi lá na sala, tirou a televisão da tomada, abraçou a televisão, e diz assim, eu escolho a televisão. E olha que não era nem LED na época. O que é isso, gente? Pecado de embriaguez. Ela estava embriagada. Aquilo roubou a sua sanidade. Em Saul foi o poder. O poder roubou a sanidade de Saul. Para outros é o dinheiro. Quanto mais dinheiro ele sai da sua sanidade, ele perde o equilíbrio.
Cuidado, diz o Senhor para nós, para que nesses últimos dias nada tira o teu equilíbrio, nada tira a sua sanidade. Por isso que Paulo dá um brado em Efésios 5:18: não embriagueis, não embriagueis, não embriagueis, mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Se você entende isso, diga alguma coisa para Deus. Em último lugar, palavra de Jesus, da embriaguez e dos cuidados da vida. Ei, parece-nos que aqui Jesus está falando de propósito. Cuidado. Na parábola do semeador, ele já tinha dito que os cuidados dessa vida é como espinhos, que vai asfixiando corações, que vai asfixiando relacionamentos, que vai asfixiando casamento, que vai asfixiando histórias. Cuidado com as coisas dessa vida. Quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo vai dizer: Timóteo, um soldado que está em batalha, ele não se embaraça com as coisas dessa vida. No tempo do fim, Jesus aconselha: cuidado. Cuidado para você não gastar toda a sua vida em favor daquilo que a traça consome, os ladrões podem minar. Cuidado. Cuidado para você não perder de vista que a única justificativa para você estar aqui não é as suas necessidades não supridas, mas é o propósito de Deus que repousa sobre ti. Qual é a atenção que você tem dado para o propósito de Deus? Você se levanta todos os dias para suprir as suas necessidades, ou você levanta todos os dias alinhado com o propósito? Fui muito tocado com a leitura do livro Voltados para a Eternidade, do John Bevere. Quando ele ensina que no dia do juízo nós seremos julgados primariamente, não é por aquilo que a gente fez, mas nós seremos julgados segundo o chamado de Deus. O chamado. Deus vai chamar o Alessandro: pastor Alessandro, vem, presta contas. É uma analogia, é verdade, mas entenda a ideia. Imagina se o Alessandro decidiu ser médico. O propósito de Deus para o Alessandro nessa vida não era ser médico, era ser pastor. Eu terei de prestar contas como pastor. E o filho Esmirno, que Deus chamou para ser engenheiro, para esse homem, através do seu talento, ele reconstruir, construir, elaborar planos para abençoar o seu tempo. Ou foi chamado para ser médico, para tocar pessoas, mas o filho Esmirno achou bonito ser pastor, então ele vai ser pastor. Mas no dia da prestação de conta, ele vai ter de prestar conta do chamado de médico, ou daquilo que Deus chamou, não é daquilo que ele fez. É por isso que Deus está dizendo, nos últimos dias, cuidado. Sabe por quê? Porque quando nós negligenciamos os conselhos de Jesus, o texto fala: a minha vida virá de improviso. Se nós não atentarmos para os conselhos de Jesus, sabe o que vai acontecer? Nós seremos distraídos. E no dia da vinda do Senhor, nós estaremos desapercebidos. Olhe para cá, dobre a sua atenção. Você sabia? Você se lembra que quando Jesus foi falar da sua vinda, ele diz assim: olha, aquele dia vai ser como os dias de Noé. É de imaginar que Jesus iria falar adultério, prostituição, bebedeira, e assassinato, e guerra. Não. Assim será como os dias de Noé. Casavam e davam-se em casamento.
Se você olha a descrição do texto, eles estavam fazendo coisas, casando, isso é algo certo. Mas se você lê e entende o espírito do texto, você percebe que Jesus fala que naquele dia, como os dias de Noé, por quê? Porque eles estavam distraídos. A porta se fechou e ninguém percebeu. Aí Jesus vem nos aconselhar dizendo, cuidado. E Jesus te diz aqui, homem. Deus te diz aqui, mulher. Cuidado. Cuidado, porque o diabo está querendo distrair. Cuidado, porque às vezes você está se distraindo com coisas até lícitas. Mas você está distraída, está se perdendo do propósito. Quantas vezes você pergunta a Deus como está o seu alinhamento com o propósito? Quantas vezes você pergunta isso para Deus? Deus, estou em 2017, estou com 30 anos, eu estou aonde que eu deveria estar? Eu estou fazendo o que eu deveria fazer, do jeito certo, na hora certa. Porque eu terei de prestar contas diante de Deus de tudo isso. E Jesus nos dá conselhos na época do fim, cuidado, para que vocês não fiquem distraídos. Não perca de vista o propósito. Não negocia o teu propósito. E eu termino compartilhando com vocês uma frase que eu li. E essa frase tem me feito acordar durante algumas noites. Tenho conversado com a minha esposa, tenho conversado com nossos filhos. Como que essa frase mexeu comigo e tem mexido comigo. Quando o seu autor vai dizer, é melhor obedecer. É melhor obedecer do que existir. Eu tenho orado e falo, Deus, me ajuda que isso seja escrito lá nas tábuas do meu coração. Se for para eu existir sem cumprir o propósito, não merece existir. Me ajuda a entender isso, Senhor, me ajuda a respirar isso. Que é melhor obedecer, é melhor estar no propósito do que existir. Porque existir fora do propósito não faz sentido. Não faz sentido. Esta noite Deus reúne esta igreja dizendo, eu estou chegando. A minha vinda está próxima. Daqui a poucos momentos o céu vai se abrir, haverá o alarido do arcanjo e eu chamarei os meus. E vocês falam, mas pastor, a Bíblia diz que nos últimos dias, os dias seriam trabalhosos. É verdade. Os dias seriam trabalhosos. A Bíblia diz que os homens seriam amantes de si mesmos. A Bíblia diz que os homens seriam avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, irreconciliáveis. Tudo isso é o nosso tempo. Mas eu termino essa reflexão com o texto que nós lemos no versículo 36. O texto disse, todavia vigiai em todo o tempo e orai. Porque se vocês orar, todas essas coisas serão evitadas. Eu tenho uma boa notícia para você. O diabo está rugindo como leão para tragar a tua vida, para tragar a sua casa. Mas Jesus está dizendo que se você orar, Ele não vai tocar. Se você orar, você não vai cair. Se você orar, o teu casamento não vai acabar. Se você orar, quando Ele voltar, você vai estar de pé. Você vai estar de pé. Você vai estar dizendo, Maranata. Quem pode aplaudir de pé?
pé, de pé, de pé, de pé ao nome do Senhor. Deixa eu te dizer esta noite, você já ouviu muitas vezes alguém pregar que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. Mas Jesus está dizendo, se você orar, o teu amor não vai esfriar. Se você orar, você não será abocanhado pelos laços de Satanás. Se você orar, pastor, pastor, eu não quero ter filhos. Olha como está o mundo. Olha como é que estão as escolas. Olha como é que está o mundo. Jesus está dizendo, se você orar, todas essas coisas vos serão evitadas. Se você orar, se você orar, se você orar, Deus vai te encontrar. Pode pegar na mão de quem está ao seu lado. Você pode pegar na mão de quem está ao seu lado. O diabo vai fazer de tudo para você não orar. O diabo vai fazer de tudo para você não tirar tempo com Deus. O diabo vai fazer de tudo para você não congregar para orar, para você não levantar na sua casa para orar. O diabo vai fazer de tudo, porque ele sabe, se você estiver de joelho, Deus vai te encontrar de pé. Se você orar, se você orar, as suas vestes vão permanecer brancas, o teu nome permanecerá no livro da vida, e todo laço do diabo será cortado contra você, será cortado contra a tua casa, será cortada contra o seu casamento. Você entende isso? Você entende isso? Você entende isso? Esta noite eu quero que você agora, juntamente com seu irmão, ore a Deus, dizendo, Deus, eu quero me reapaixonar para a oração. Eu quero me reapaixonar pela oração. Eu preciso orar mais. Eu preciso assistir menos e orar mais. Eu preciso mexer menos no meu celular e orar mais. Eu preciso me distrair menos e orar mais. Porque é de joelhos que esses laços vão ser quebrados. É de joelhos que Deus vai cuidar do teu coração. É de joelhos que Deus vai proteger o propósito. É de joelho que Deus não vai deixar para você sair nem para a direita e nem para a esquerda. É de joelhos que o diabo vai cair. É de joelhos que você não será derrotado. É de joelhos que os teus filhos ficarão de pé. Que os teus filhos ficarão de pé. Levante a tua voz em oração. Levante a tua voz em oração. Fala, Deus, eu renovo a minha aliança contigo. Eu renovo a minha aliança de orar. Eu renovo a minha aliança de buscar a tua face. Eu renovo a aliança de te buscar mais. Eu renovo a aliança de estar na tua presença. Eu renovo a aliança. Eu renovo a aliança. Diga a Deus, ajuda a minha casa a orar mais. Diga a Deus, ajuda o meu casamento a orar mais. Ajuda-me a orar mais com os meus filhos. Ajuda-me a orar mais com a minha esposa. Ajuda-me a orar mais. Ajuda-me a orar mais. Ajuda-me a orar mais. Ajuda-me a orar mais. Alamancado locomanara calabashuria. Alamanduli calamaue camaué você. Quando você ora, Deus está tocando. Enquanto você ora, Deus está desfazendo os laços. Enquanto você ora, Deus está dizendo, o diabo não vai poder tocar. O diabo não vai poder tocar. O diabo não vai poder tocar. Quem crê nesta palavra? Quem crê nesta palavra? Quem crê nesta palavra?